A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024 da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 6. Igreja, organismo e organização. O textual vai nos dizer assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Os objetivos da lição aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. A introdução na revista nos diz assim: nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. A palavra-chave é organização e organismo. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide estará disponível aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a estrutura da igreja cristã. Subtópico 1: a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Primeiro, vamos entender o que é um organismo. A biologia explica. Um organismo é um único indivíduo ou ser, uma forma de vida composta de partes mutuamente interdependentes que mantém vários processos vitais. O ser vivo é formado por células. A célula é a menor parte de um organismo vivo, é a unidade básica da vida, é o que dá a vida. Olha, que interessante. Vamos usar os membros do corpo de Cristo, que é um organismo vivo. Muitas denominações trabalham com células, que são pequenos grupos que se reúnem em casas para estudo ou pontos de pregação, bem conhecido por nós assembleanos. Bom, veja nos slides agora. Isso são células que formam o intestino, essas são do coração, a do sangue, entre outras células. Cada célula formam órgãos, tecidos, etc.
A biologia nos ensina que as células do corpo humano são estruturas complexas que mantêm informações metabólicas e genéticas necessárias para o pleno funcionamento do organismo. Definidas como as menores unidades funcionais, atuam em conjunto, mas cada uma possui papel específico na produção de energia, nutrição e reprodução. Não é fascinante isso? Um grupo de crentes que se reúnem em um local. Ele é uma célula, um membro do corpo, é mais do que isso, é um membro do corpo vivo de Cristo, a igreja. Embora possa ter muitas partes separadas, o organismo não pode sobreviver sem as partes, como as partes não podem sobreviver sem o organismo. Corte um pé ou uma mão e eles apodrecerão, não permanecem nem se recria um outro corpo para eles. Enquanto a palavra organismo normalmente indica um ser vivo real, você também pode usar o organismo para se referir a qualquer coisa que haja ou funcione como um ser vivo. A igreja, como organismo vivo, tem suas origens na Bíblia. É uma entidade viva, orgânica, está separada do mundo, mas no mundo. Ela é um exemplo de retidão e de como viver uma vida vitoriosa por meio de Jesus Cristo. Jesus estabeleceu a igreja e deixou claro que o termo igreja é inclusivo, é um corpo de crentes em Cristo. E sua função é ser um repositório para os crentes se encontrarem e apoiarem uns aos outros. É levar a mensagem de Deus para o mundo. O objetivo final da igreja é levar almas perdidas a Cristo para a salvação. A igreja, como organismo, tem seu centro no céu, em Cristo. Ela abrange todas as eras, desde o início do mundo até o seu fim, para depois de nós preenchermos toda a entidade. E é, portanto, essa igreja, como organismo que pode manifestar-se onde toda a fé pessoal está ausente, em um corpo místico comum de um grande edifício da vida humana. Subtópico 2. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja existia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios. Por exemplo, por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável e institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. A estrutura e os modelos de governança no Novo Testamento foram consequentes à obra do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. À medida que o Espírito se movia de maneira dramática, sistemas organizacionais, nomeação de diáconos, presbíteros, bispo, etc., foram colocados em prática para apoiar e sustentar essa obra do Espírito. A igreja é também uma organização que fornece um lugar para as pessoas se reunirem, orarem e crescerem. As organizações são feitas por homens, cada uma segundo a cultura local. As igrejas têm uma variedade de estruturas organizacionais, mas normalmente tem um líder, um pastor e uma congregação, um edifício. As igrejas também têm um conjunto de normas pelas quais tentam viver. A estrutura organizacional de uma igreja pode ser amplamente classificada em 3 categorias: eclesiásticas, funcional e administrativa. A estrutura eclesiástica refere à hierarquia da igreja, enquanto a estrutura funcional refere-se aos vários ministérios e funções que a igreja fornece. A estrutura administrativa refere-se aos vários departamentos dentro da igreja. Uma igreja é tipicamente organizada em uma estrutura hierárquica. O nível mais alto é a liderança, que normalmente é composta por um pastor e um vice. Temos presbíteros, diáconos, diaconisas, auxiliares. Nós aqui não vamos falar sobre as funções de cada um, o dever de cada um, porque isso será tema da próxima lição, ok?
Isso também inclui a parte administrativa, como tesoureiro, secretário, zelador e etc. Sabendo que, além de evangelistas, missionários e mestres, temos também líderes de departamentos e subdivididos. Abaixo da liderança está a congregação, que é formada por membros que frequentam os cultos e contribuem financeiramente. A igreja, como organismo, existe antes da instituição. A instituição está sempre atrás. É a única coisa que realmente empresta a essa a instituição um valor essencial. Ou seja, sem o organismo, que é o corpo de Cristo, não existe instituição verdadeira. Devemos estar cientes dos perigos inerentes a todas as instituições, pois, embora uma vez flexíveis, elas tendem a se tornar rígidas e impessoais. E uma vez estabelecidos, eles morrem. O perigo real que o institucionalismo na igreja representa, no entanto, não se encontra nas próprias instituições, mas na teologia que se desenvolve em torno delas. Quando eles se voltam para dentro e se concentram principalmente ou exclusivamente em suas próprias sobrevivência, ou buscam por poder, o resultado são os desastrosos de vidas humanas cujas necessidades não foram atendidas. Cada vez mais dentro da igreja, os homens passam a confiar mais em técnicas de gestões, de estratégias humanas, como surgem os famosos coaches, ou seja, as ferramentas da modernidade para cumprir a missão da igreja na terra. Veja um exemplo do povo de Judá. Jeremias resumiu a essência dessa teologia enganosa como: este é o templo do Senhor, portanto estamos seguros. O povo se recusou a olhar para seus pecados. Eles se concentraram apenas nas promessas e negligenciaram a consideração das condições para seu cumprimento. O ponto central da mensagem do profeta Jeremias foi sua advertência contra a teologia enganosa do institucionalismo. A igreja institucionalizada vive um formalismo e o legalismo que não pode trazer nenhuma mudança consciente ao homem. Subtópico 3. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Como um organismo vivo, a igreja está em constante movimento, pregando, evangelizando e fazendo missões. Os organismos têm vida. As organizações fornecem a estrutura, os organismos têm movimento, enquanto as organizações muitas das vezes ficam estagnadas, vivem dos benefícios de sua estrutura. Os organismos constroem relações entre pessoas e se multiplicam. É normal que o organismo em crescimento, depois de se multiplicarem, busque uma organização e estrutura. Toda igreja pequena cresce, ou pelo menos deveria. O organismo da igreja moderna também é uma organização. Eles coexistem para realizar e completar a vontade de Deus, é a multiforme graça do Senhor. Sem organização, a implementação da grande comissão de Cristo seria uma bagunça caótica. Olha só, a igreja como organismo, ela é invisível e universal. A igreja como organização é local e visível. Veja, isso não é algo que surgiu lá na igreja primitiva como exemplo no Antigo Testamento. Um exemplo bem conhecido, que eu vou depois falar de novo, é o conselho de Jetro ao sogro de Moisés. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde?
Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 15. Então o seu sogro lembrou de que precisava delegar, caso contrário, a obra seria pesada demais para ele. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então Jetro aconselhou Moisés a estabelecer líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O conselho de Jetro foi dado a Moisés há mais de 3.000 anos atrás e é tão atual. Vamos examinar a razão pela qual a igreja é uma organização, bem como um organismo. A maioria das pessoas não se encontra em casas como a igreja antigamente fazia nos primeiros cristãos, que se reuniam em casas para adoração. As igrejas reúnem-se em edifícios dedicados. O edifício da igreja é alugado ou de propriedade da igreja. A locação ou a propriedade não está no nome de um organismo, está no nome de uma entidade, uma denominação, ok? As igrejas, para serem legalmente reconhecidas e gozarem do benefício previsto especificamente para as organizações religiosas, devem cumprir certas regras e regulamentos governamentais. Se o fizerem, recebem certos privilégios e estão isentos de requisitos que as organizações não religiosas devem cumprir. A igreja, como povo eleito de Deus, é organismo e organização. A igreja é um ser vivo que respira, cresce e amadurece. Também é composto por uma ordem com normas institucionais, padrões doutrinários e rituais definidos. Os dois aspectos da igreja, organismo e organização, não devem ser jogados um contra o outro, pois ambos estão fundamentados nas operações da cabeça glorificada da igreja por meio do Espírito Santo. Cargos e dons, mordomias e pessoas, organização e organismo, tudo isso estão juntos. Todas elas são bênçãos da obra de Cristo. A sinopse da lição vai nos dizer assim: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Tópico 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. Subtópico 1. No seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. A igreja, ela tem um propósito interno e um externo. Seu propósito é aproximar as pessoas de diferentes origens, culturas, raças e talentos se reúnem na verdadeira igreja. A gestão, a administração das igrejas surge das necessidades da organização, que por sua vez vem da presença da própria igreja, o povo de Deus. Toda organização precisa de gestão, inclusive a igreja. Essa necessidade de administração é a razão do dom de administração. Sabia disso? O Espírito Santo lhe dá treinamento e oportunidade para fazer a obra de Deus. A palavra de Deus reconcilia o organismo da igreja com a organização da igreja. Eles coexistem para criar a edificação do reino de Deus na terra e para a preparação do reino vindouro. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que haveria um tempo em que a igreja, como organismo, precisaria conviver com as regras do homem e ainda assim não ter sua missão comprometida ou impedida. Lembre-se da declaração de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mateus 16:18. O excelente administrador permite que presbíteros, diáconos e outros líderes, ou qualquer nome que seja usado, conduzam os assuntos da igreja sem problemas para que o trabalho espiritual floresça. Subtópico 2. No seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando se fala em ordem e decência, o que vem em sua cabeça primeiro? A saia da irmã? O barulho da igreja? Para alguns, podem significar coisas diferentes, para pessoas diferentes. O que é aceitável para um grupo pode ser ultrajante e ofensivo para outro grupo. O que é considerado santo, doce e comovente por um grupo pode ser visto como morto e maçante para outro. Cada um tem sua própria opinião sobre o que é apropriado ou inadequado na adoração. Você pode acreditar pessoalmente que o louvor e a adoração com instrumentos, palmas, danças e todos os tipos de celebração é a abordagem certa para a adoração, ou você pode ser uma pessoa que ama uma forma mais silenciosa, estruturada de adoração com hinos e música de órgão. De qualquer forma, você pode ter uma série de escrituras para apoiar sua convicção e apoiar sua visão do que deve ser a adoração. A grande questão em sua mente é esta: qual é a sua intenção e motivação? Se a intenção e a motivação do grupo estiverem corretas, sua adoração será acompanhada por uma atitude que reflita o caráter de Jesus Cristo. A palavra ordem é a palavra grega, vem da palavra grega taxi. Ele carrega a ideia de algo feito de forma adequada ou algo feito de acordo com a ordem. O historiador judeu Flávio Josefo usou a palavra táxi quando registrou a maneira ordenada como o exército romano erguia seus acampamentos, indicando que seus acampamentos eram ordenados, organizados e bem planejados. Os comandantes não se envolviam em planejamentos de última hora. Seus acampamentos não eram montados às pressas, mas montados de maneira organizada e ponderada. Flávio José também usa a palavra táxi para descrever a maneira como os judeus essênios eram respeitosos uns com os outros. Esses judeus esperavam até que outros terminassem de falar antes de se manifestarem. Na representação de Flávio Josefo, desse comportamento entre os essênios, ele usou a palavra táxi para imaginar pessoas que eram respeitosas, diferentes, cordiais, bem educadas. Levando em conta esses significados de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, poderia ser traduzido assim: que tudo seja feito de maneira adequada e organizada, bem planejada, respeitosa, com educação. Veja só, um dos maiores problemas que temos em algumas pessoas, e aqui eu quero deixar claro indivíduos e não denominações, é o fato dessas pessoas na organização litúrgicas não respeitarem ordem e é tipo, eu vou falar mesmo, meia-noite eu entrego o microfone. Eu chamaria isso, dentro da biologia, de movimentos involuntários anormais. Voltando aqui para o corpo, movimentos voluntários dependem da ordem que damos para fazer algo. Por exemplo, para eu levantar a mão ao meu rosto, o comando é dado pelo meu cérebro, pela cabeça. Sem esse comando, a minha mão não vai se levantar. E os movimentos involuntários não dependem, por exemplo, dessa ordem, como acontece com
batimentos cardíacos, por exemplo, e ainda tem os anormais, que são os tiques e os tremores. Me desculpe, mas infelizmente a falta de disciplina dentro das organizações traz muitas confusões, porque temos a cabeça que é Cristo, temos uma organização dada por Deus, feita por líderes que administram para que haja uma ordem. Deus não é Deus de confusão, ele é organizado. A epístola de Paulo, que ele deu a Coríntios, está essas regras simples a seguir para orientar suas ações em assuntos relacionados à sua adoração a Deus. Isso incluía coisas como costumes que eles seguiram e como agiriam para que pudessem glorificar a Deus adequadamente e ser um exemplo para os não cristãos a fim de converter os incrédulos. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Tópico 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Subtópico 1. Episcopal. Essa palavra traduz do grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. A estrutura organizacional de uma igreja pode variar, irmãos, dependendo da denominação, mas normalmente há um bispo ou líder, uma congregação, ou grupo de pessoas que frequentam os cultos e uma equipe que fornece apoio. O governo da igreja episcopal, a forma episcopal de governo da igreja é encontrada em muitos tipos de igreja. A mais conhecida é a católica romana. Tem a anglicana, a metodista e luterana. O tipo aponta quem tem autoridade, os bispos, do grego episcopos, de onde se deriva a palavra episcopal, superintendente. Na forma episcopal de governo da igreja, o bispo tem autoridade e o padre está sobre ele. A questão é, essa forma de governo da igreja está de acordo com o padrão bíblico? Bom, não está, para nosso ver. A Igreja Católica Romana emprega a forma episcopal. Sua linha de autoridade começa com o bispo de mais alto escalão, o Papa. Sob ele está o cardeal, aí sob o cardeal o arcebispo, sob o arcebispo o bispo, sob o bispo está o bispo local, e sob o bispo local aí vem o padre. O padre está sob a autoridade de 5 bispos acima dele, que são escolhidos pelos homens. Subtópico 2. Presbiteral. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Uma igreja que é uma organização formada por congregados que se reúnem para adorar e participar da vida espiritual da comunidade. A estrutura organizacional de uma igreja pode variar, mas a maioria das igrejas tem uma estrutura hierárquica, como um líder no topo. As igrejas presbiterianas, o nome da igreja vem do sistema de governo que a religião usa nas assembleias representativas de presbíteros que governam a igreja. A palavra presbiteriano da palavra grega para ancião. Na igreja presbiteriana, os presbíteros e anciãos governantes ou ministros são ordenados e responsáveis por sua congregação local. Outros deveres comerciais da igreja, como finanças e edifícios, são responsabilidade dada aos diáconos. O governo presbiteriano afirma que a autoridade de Cristo é administrativa através da congregação pelos representantes eleitos da congregação, chamados anciãos. Você já ouviu falar
de presbiopia? Não? Uma curiosidade aqui, a presbiopia vem da palavra grega presbi, né, que significa velho ou ancião, com opia, também do grego, que significa vista, olho, ou como mais conhecemos, vista cansada. Essa doença dos olhos associada à idade que envolve lentes cada vez mais inflexíveis que não conseguem ver as coisas de perto com clareza sem o auxílio de óculos. Estes são os olhos mais velhos. O pensamento do governo presbiteriano é da congregação para cima, em vez de cima para baixo, como na forma episcopal de governo. As congregações estão unidas em presbitérios, através dos representantes mais antigos da igreja. E toda igreja se reúne em Assembleia Geral. O elemento central proporciona à congregação local o benefício de toda a igreja em questões de doutrina ou disciplina. A igreja é governada por um grupo de presbíteros, tradicionalmente são 7, 10 ou 12. Nesta forma de governo, os presbíteros estão acima, sobre o pastor, ou os presbíteros e o pastor têm igual autoridade. Veja, é a forma de organização dessa denominação para que para eles funciona. Mas a palavra de Deus, quem escolhe os pastores? O Senhor. Quem deve escolher os presbíteros? O pastor. Parece correto que aqueles que o pastor escolhe exerçam autoridade sobre ele? Bom, os escolhidos pelos homens devem governar os escolhidos por Deus? A palavra mostra que Deus escolhe um pastor como líder da igreja local. Sempre que há uma multiplicidade de pessoas com autoridade em uma igreja, ela geralmente tem que votar para encontrar a vontade de Deus. Os presbíteros são necessários para aconselhar o pastor, mas não para tomar suas decisões por ele. Subtópico 3. Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. O governo da igreja congregacional, por esse título, já podemos ver que a congregação tem autoridade. O voto é o meio pelo qual quase todas as decisões são tomadas. As principais denominações que têm esse governo de igreja congregacional incluem os batistas, as Assembleias de Deus, as Igrejas de Cristo e os congregacionistas. As formas congregacionais de governo da igreja é que surgiram na época em que os Estados Unidos se tornaram uma nação, 200 anos atrás. Aparentemente, presumia-se que se uma nação é governada pelo voto, pela vontade do povo no voto, então deveria administrar as igrejas pela vontade do povo. A autoridade é da congregação, mas a democracia, irmãos, não torna a igreja possível. A igreja torna possível a democracia. A igreja não é uma instituição natural, mas sobrenatural. Ela deve ser executada sobrenaturalmente a partir dos padrões da palavra de Deus, não dos livros de história. Se quisermos citar precedente, devemos sempre olhar para a palavra de Deus e ver como ele estabeleceu a nação de Israel, como eu já citei anteriormente no outro subtópico, que ele estabeleceu um cabeça sobre todos. Então ele dividiu a nação em grupos menores, tribos, com supervisores sob a autoridade de um chefe ou um rei. No caso, no início, Moisés. Por exemplo, Moisés, como chefe, liderou a nação de Israel diretamente sob a autoridade de Deus. Depois havia homens responsáveis por dezenas, centenas e milhares sob ele, mas eles ainda estavam sob Moisés e se submeteram à sua autoridade. Subtópico 4. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro,
Nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha uma certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e elas filiadas. Eu acho que o comentarista já colocou bem aqui. Acho que todos nós da Assembleia de Deus estamos bem familiarizados com isso. Primeiro que não ocorre da noite para o dia, a ascensão ela é lenta para aprovação, né? A pessoa começa como auxiliar, pelo menos deveria, diácono e assim por diante. As Assembleias de Deus, elas elegem um pastor que é apresentado a uma reunião administrativa e ele pode ser aprovado ou não. Quem decide é a convenção. Assim, os pastores também passam pelas duas convenções. A primeira aprovação ocorre na convenção estadual e depois o processo recebe homologação da convenção geral quando eles são ordenados. Diácono é separado, levado à matriz, presbítero é consagrado pelo pastor, que o pastor apresenta numa reunião de ministério, o ministério aprova, representa a igreja, aí apresenta na convenção, e a convenção ordena ele ou não, mas a maioria das Assembleias de Deus são ligadas a uma convenção que traz uma ordem para nós. Toda igreja tem sua matriz, com seu pastor, presidente e demais congregações, mas a ordem sempre é a mesma. A sinopse do tópico 3 diz assim: o modelo das estruturas organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Para concluir, nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que a estrutura destaca a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.